Alunos e alunas do 7º ano, vamos para a nossa aula número 5. Vamos dar sequência a todo o processo pós-revolução agrícola. Vamos relembrar rapidinho a Revolução Agrícola, que foi quando o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, se assentando ali na crescente fértil, entre as margens do rio Nilo até por volta ali das margens do rio Tigre e Eufrates, onde desenvolveu o plantio, deixando assim de ser nômade, passando a produzir o seu próprio alimento. Com isso, desenvolveu, usando também da cerâmica. Já havia esse uso mesmo antes da Revolução Agrícola, que facilitou e deu potência à agricultura, pois pôde-se assim armazenar alimentos, cozinhar esses alimentos, dando força, vitalidade e longevidade. E assim começou a se construir, a se reunir em grupos, montando aldeias. E daí dá o surgimento, as primeiras cidades. Depois de milênios, os Homo sapiens explorando a natureza na coleta, na caça, na pesca, vivendo uma vida passiva, apenas absorvendo aquilo que a natureza dá. Com a agricultura, começaram os plantios e, com isso, toda a modificação ao seu redor. A princípio, às margens das enchentes dos rios e em hortas pequenas próximas às aldeias. Com a evolução, com o crescimento da população, a necessidade de mais plantio. E, com isso, começa a modificar a natureza. Com certeza você já viu isso em geografia. Quando o homem começa a modificar a paisagem para maiores plantios, maiores plantações, começa então a queimar e derrubar árvores para aproveitar a área nutritiva, que inclusive nas cinzas, e com isso desmatando a floresta. Isso começa a ocorrer há 10.000 anos. Com o crescimento populacional, começou as subdivisões das aldeias. Com isso, levando avante queimadas e derrubadas de árvores, dando início, então, o desmatamento florestal. Há mais ou menos 10.000 a 15.000 anos. E começa todo o processo do homem invadindo e mudando toda a paisagem. E todo esse processo, a população aumentando, novas aldeias surgindo, foi necessário desenvolver técnicas para o plantio ter mais alimentos, fertilizantes naturais, aprimoramento no abastecimento de água com irrigação. E com o aumento da agricultura, houve também os excedentes, ou seja, produzia mais do que se consumia. E daí deu início ao comércio, a troca. Aldeias que tinham muito trigo trocavam com outros que tinham muito arroz. Então começou o processo de troca. E com esses excedentes, também pessoas do campo também davam alimentos às outras pessoas que tinham outras funções, como sacerdotes, tecelões. Com essa troca de intercâmbio de mercadorias, também de ajustando técnicas. Isso veio possibilitando a criação das cidades. E segundo a historiografia, segundo a arqueologia, as primeiras cidades, Jericó, na Palestina, e Çatalhöyük, na atual Turquia. Segundo consta, Jericó era cercado por uma grande muralha de pedra. Nas áreas férteis, já citada entre as margens do rio Nilo, rio Eufrates e Tigres, muitas aldeias foram se unindo para, assim, fortificar e cada um dando a sua técnica, como, por exemplo, a irrigação, aproveitando as enchentes dos rios. Com isso foram surgindo cidades. Assim, entre os rios Nilo, Tigre e Eufrates, criou-se a área da Mesopotâmia. Rio Amarelo e Azul surgiu a China. E o rio Hindu, a Índia. E daí surgem as primeiras civilizações. Por terem tido a sua origem à beira dos rios, chamados de civilizações fluviais. Na Mesopotâmia, temos cidades como Uruk, Nippur, Eridu. Na China, cidades como Erilton, Xingchun, Anyang. Na Índia, cidades como Mohenjo-daro e Harappa, entre outras. A descoberta e o uso dos metais, que trouxe
também bastante evolução e praticidade a essas novas civilizações. Segundo a história, o primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, cerca de 8.000 anos atrás. Foi se descobrindo com o manuseio no fogo, bater, mexer, a começar a forjar o metal. O ferro foi muito depois, pois o ferro, até descobrir que juntando com outros elementos químicos, como o carbono e o manganês no fogo, dava então a origem do ferro. Segundo estudos, 1.500 anos antes de Cristo, começou a prática do ferro. Com o uso do ferro, foi possível fazer ferramentas e armas mais fortes, dando aí o início de algumas disputas territoriais, conquistas para assim começando a história dos grandes impérios. E com todo esse desenvolvimento de aldeias e populacional, acredita-se que o chefe ou sacerdote dessas aldeias começaram a se intitular reis, e com isso começando a organização hierárquica. Daí surgindo a formação daquilo que seria chamado de Estado. E com essa necessidade de organização, afinal o rei ordenava ordens para os seus súditos, na organização, no plantio, na pecuária, e com isso foi surgindo a necessidade de contar, de saber o que se tinha. Daí veio a necessidade da criação e o surgimento da escrita. Isso ocorre no período de 4.000 anos antes de Cristo. Claro que a escrita não tem essa desenvoltura que temos hoje. Foram criadas formas de contagem, de apontamentos, e isso a gente vai ver nas próximas aulas. Lembrando que aprender a aprender história é muito mais decorar datas e nomes, é entender o processo. Preste atenção nas suas aulas aí na sua escola. E lembrando, se você gosta de aulas objetivas e claras, é aqui o seu lugar. Fique com a gente e não falte no próximo vídeo. Te aguardo!